Tá, tá ativando o povo, né, Renato? Tá ativando o povo, é isso aí. Coloque a mão no seu ouvido agora e a outra no seu coração, se você puder. E diga assim comigo: eu abro os meus ouvidos e abro o meu coração para ouvir a palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Coloca Romanos 8:26, André, para mim. Irmãos, quando você aceita Jesus, você nasce de novo. O seu espírito, ele nasce, ele é recriado. É como se você tornasse a ser uma criança espiritual para Deus. Os seus pecados são perdoados e você nasce de novo. Agora, nós temos ensinado aqui no curso de maturidade. Cadê os meus alunos da escola? Levante a mão assim. Amém. Eu profetizo que o ano que vem você que vai ser o aluno da escola de maturidade. Quem não é? Então, quando nós nascemos de novo, aceitamos a Cristo, nós somos salvos, somos lavados pelo sangue de Cristo. Mas a nossa alma, ela precisa ser o que mesmo? Cadê os meus alunos? Transformadas. O espírito, ele é recriado, mas a alma precisa ser transformada. Por que a alma precisa ser transformada, irmãos? Porque do jeito que a gente vem para o mundo, a gente vem cheio de pereba. Quem sabe o que é pereba? Mas pereba. Ninguém gosta de mostrar pereba. Ninguém gosta de mostrar o furo do short, né? Ninguém gosta. Mas Deus sabe que a gente tem isso. E a gente vem para Cristo e a grande briga, às vezes, dentro de nós é o quê? A briga dentro de nós, qual que é? A gente pensa assim, eu aceitei Jesus, eu nasci de novo, mas dentro de mim existem algumas coisas que eu não aceito, mas elas persistem em estar dentro de mim. Por que que essas coisas ainda persistem em estar dentro de mim? Porque essas coisas estão na sua alma, nas suas emoções. E a sua alma precisa ser transformada. Mas essa transformação não vai ser de uma vez. Essa transformação vai ser vai ser um tratamento pelo Espírito Santo. Amém? Por exemplo, você vai tratar o seu corpo. Existe tratamento, irmãos, que é uma vez só? Não? O médico te dá uma cartela, você tem que tomar todo o medicamento, sim ou não? Existe a gripe, e você tem o tempo da gripe, né? Quanto tempo é a gripe, irmãos? Uma gripe. Olha lá, o Jorge sabe. 8 dias. Você toma tudo quanto é remédio, mas enquanto não der os 8 dias, ela não vai embora. Não é assim? Aí você tem algo para tratar, existe um tratamento. Então, a sua alma, ela tem que ter um tratamento das coisas que muitas vezes está impedindo a sua vida. É aí que entra o Espírito Santo. Diga assim comigo, o Espírito Santo, ele entra para tratar a minha alma. Quem está assistindo pode copiar isso. O Espírito Santo entra para tratar a minha alma. Por quê? Porque a nossa alma sempre é fraca. Sempre precisa ser tratado. O que Jesus falou? O Espírito, na verdade, está, mas a carne é fraca. Ou seja, a alma é fraca. Agora, Paulo diz o seguinte, que da mesma maneira também o Espírito que faz o quê? O que o Espírito faz? Lê lá, irmãos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Que fraquezas? Que fraquezas? Isso. A fraqueza, essa fraqueza que você tem mesmo. Qual que é a fraqueza que você tem? É essa fraqueza. Vamos trocar a palavra fraqueza por bloqueios, que é a mesma coisa. Você se vê algumas vezes diante de uma situação
paralisada. Por exemplo, você está lá e você de repente vê uma pessoa que vê um acidente. Qual que é a sua reação? Tem pessoas que vai lá e ajuda, né? Pega o cara ensanguentado e tal. Mas tem outras que faz o quê? Desmaia. Fica paralisado. Irmãos, eu tinha uma fraqueza, um bloqueio na minha alma de injeção. Eu tinha medo de tomar injeção. Tem alguém que já sofreu disso? Só o Davi? Oh, o senhor também? É? Tinha ou tem? Ainda tem? Irmãos, era algo assim que só de ver minha pressão caía. Eu me lembro um dia que eu passei um mico, irmãos. Que eu fazia o tiro de guerra, eu estava fardado e fui cogitado de tirar sangue. Só que como eu tive hepatite quando eu era criança, então eu não posso doar sangue. Mas foi cogitado, e nós estávamos no hospital. E só de eu estar ali no hospital, irmão, e pensar que eu ia enfrentar uma agulha, minha pressão caiu e eu paguei um mico tremendo. Né? Aquele medo de... Eu me lembro que teve aí uma criança uma vez aí que saiu correndo, deu um trabalho, mas tinha que sair na rua para pegar. Mas foi bênção. E sabe como que passou isso na minha vida? Uma vez me deu cólica de rim, irmãos. E a dor era tão terrível, não passava. Quem já teve isso? Pelo amor de Deus. E a dor não passava. Que eu cheguei então, e eles davam remédio e não resolvia nada. Eu falava, e eu pedia, pelo amor de Deus, me dá uma injeção aqui, que eu estou mal. Nesse dia, para cá, eu não tenho mais medo de tomar injeção. Já faz uns 12 anos isso aí. Não conta, não pode contar essas coisas. Então, irmãos, o que acontece? Era algo na minha vida que não precisou do Espírito Santo, que não precisou de uma ajuda, porque era muito superficial. Mas existem coisas na nossa vida que nos paralisam, coisas que nos atrapalham. E muitas vezes essas coisas foram colocadas pelas pessoas que nós mais amamos. São bloqueios na nossa vida. Você sabe quem que é o campeão de colocar bloqueio na nossa vida? As pessoas que nós mais amamos. Em primeiro lugar, mais de 80% é a figura do pai. A figura do pai é aquela que causa mais bloqueios em nós. Bloqueio, o que é? Uma reação que você tem inconsciente diante de algumas situações que paralisam você, impedem você de prosperar, impedem você de se entregar, impede você de vencer. São coisas que muitas vezes você acha que são defeitos seus, mas não são defeitos seus. Foram colocados ali. Os outros 20% ainda continuam sendo pessoas que nós mais amamos. Mas uma pessoa externa que atrapalha muito a nossa vida são os professores. Eu me lembro até hoje de uma professora que eu tinha, que ela não ia com a minha cara. E eu não queria ir mais na escola. Eu não queria aprender mais. Porque ela falava algumas coisas para mim que me bloqueavam e eu não conseguia aprender. Até que eu queria agradá-la, então eu levava flor, levava fruta, levava essas coisas. E ela nem ligava para mim, nem dava bola para mim. Eu era pequeno, devia ter 6 anos, 7 anos. Ela estava me impedindo que eu me desenvolvesse e não sabia. Eu não lembro o que era, mas eu lembro que ela fazia isso. E existem muitos professores que fazem isso. Quando chama a pessoa de burro. Você é burro, eu já expliquei 1000 vezes, vou escrever de novo aqui para você na lousa. Tenho certeza que você está lembrando aí.
Às vezes um pai, uma mãe, né? Um rapaz esses dias estava escrevendo um livro. Esse rapaz tem 50 anos. E ele disse assim: quando eu era pequeno, eu falei para o meu pai que eu queria escrever um livro. E o meu pai falou assim para mim, que quem seria eu para escrever um livro? Que ele, sendo semi-analfabeto, aprendeu a ler sozinho. Como que ele, sendo filho dele, poderia escrever um livro? E ele demorou mais de 40 anos para ter coragem de começar a escrever um livro. Porque todas as vezes que ele sentava na mesa para escrever um livro, ele lembrava de quem? Do pai. São coisas que o diabo usa, irmãos, para bloquear a nossa vida. Graças a Deus eu falei para minha mãe foi sempre uma pessoa que protegia e etc e tal. Ela foi lá conversar com essa professora. Aí eu lembro que essa professora, ela ficou boazinha, de repente. Depois que eu fiquei sabendo que ela foi lá conversar com ela. Eu estudava ali no Coronel Vaz. Então, irmãos, existem algumas coisas que são o que na nossa vida? Que são bloqueios, que você acredita que é um problema seu, mas às vezes você vai conversar com pessoas, por exemplo, eu posso falar, o pastor Jorge está aqui, ele não tem problema nenhum, eu tenho certeza que eu posso falar disso, mas, por exemplo, na mesa vocês eram muitos irmãos, e não tinha mistura para todo mundo, né? Não tinha mistura. Tinha mistura para quem? Mas quem comia? Quem que comia? O pai. Na frente dos filhos. Carne, etc e tal. Ele comenta isso comigo, de vez em quando. Mas Jesus fez algo na vida dele. Há abundância na vida do pastor Jorge. Na vida dos filhos, não há escassez, há abundância. Mas isso também causa um bloqueio, irmãos. Por quê? Porque há um sentimento de escassez, que é o que nós estávamos falando aqui. E escassez também é um bloqueio. Quando você vai fazer alguma coisa importante na sua vida, e quando você vai fazer isso, você para e você diz assim: eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu me acho burro. Quem te disse que você é burro? Você começa a voltar para o tempo, para os anos, para as décadas, e você vai ver que alguém te convenceu que você é burro, que você não consegue. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu não gosto de jogar bola, irmãos. Eu não gosto de jogar bola. Meu filho, eu gostaria de gostar por causa do meu filho para jogar bola com ele, né? Mas tem o Jorge que joga no meu lugar, né, Jorge? Né? O Jorge joga no meu lugar. Então, mas por que eu não gosto, irmãos? Quando eu era criança, eu era bem gordinho, fofinho, bonitinho, assim, igual o Faco, né? Assim, gordinho, né? Rechonchudinho, daqueles que tinha bochechinha assim, sabe? Todo mundo apertar. E gordinho é um trem desengonçado para correr, para jogar bola, né? Gordinho é um trem assim que não é muito legal para jogar bola. Hã? É a bola. Aí, o que aconteceu? Na escola, tinha educação física. Não sei se tem mais. E aí, o complexo, né, da bola, justamente, na hora de escolher o time, quem ficava por último? O gordinho. Toda vez era eu que ficava por último. Toda vez. E aí eu já ia inseguro para o time. Já ia inseguro. Né? E o professor queria que eu jogasse. Mas eu fazia de conta ali e tal, e dava as bolas para fora. E os meninos... E menino assim é uma benção, né? Esses garotos de 10, 11 anos, né? Xinga mesmo, né, Alejandro? Fala mesmo, né? Perna de pau é a coisa mais simples, né, que tem no campo de futebol, né? É coisa assim. Ô, seu gordo! O que isso causou na minha vida, irmãos? Um bloqueio na minha vida. Aonde que só depois, conhecendo a
palavra, o amor de Deus, eu então quebrei isso. Tanto que eu posso falar aqui com vocês a respeito disso, sem problema nenhum. Porém, passou o meu tempo, eu não joguei bola e não jogo bola até hoje, né? Mas algo aconteceu na minha vida que precisou ser trabalhado pelo Espírito Santo. Então, talvez você está na igreja, como eu disse aqui, você está na igreja, você nasceu de novo. O seu espírito foi recriado, mas a sua alma precisa ser transformada. É essas coisas que precisam ser transformadas, irmãos. Essas coisas. Às vezes, um namoro, sabe, a primeira experiência sexual, e aquela pessoa que você teve a primeira experiência sexual não foi legal com você. Eu estava participando de um treinamento e justamente estava falando a respeito da alma, das feridas da alma, de um coração que precisava ser transformado. Porque as pessoas elas ficam na igreja e elas tentam, não se rendem ao conhecimento da palavra de Deus. Sabe esse momento que eu faço no culto, que eu falo para você, se entrega, fecha os seus olhos, abraça o seu corpo. Se você não faz isso, você está perdendo uma grande oportunidade de ser tratado pelo Espírito Santo. Porque o tratamento de Deus é através da palavra, mas você precisa ter uma atividade espiritual. Você vai no médico, o médico fala assim para você, olha, toma remédio, mas caminhe. Toma remédio, mas dorme direito. Toma o remédio, mas coma certo. Não é assim, irmãos? O médico fala para você? Sim ou não? Então você toma um medicamento, mas você precisa fazer algumas coisas para o seu hábito de vida mudar. Para de beber, para de fumar, para de comer carne gordurosa. Não é assim? Comece a fazer outras coisas. O seu espírito, a sua alma é a mesma coisa. Você toma o remédio. Qual que é o remédio? A palavra de Deus. Mas a sua alma precisa ser também movimentada. Você toma esse remédio para fortalecer o seu espírito, para cuidar da sua alma, mas você também precisa movimentar-se espiritualmente falando. A oração é isso. Que nem quando o pastor Jorge falou assim aqui em cima, e foi pelo Espírito Santo que ele disse, irmãos, vocês já fizeram um teste de sentir Deus no seu coração? Foi isso que você falou? Vocês já fizeram o teste de sentir Deus no coração? O que é isso, irmãos? É quando você então para e você procura se conectar com Deus e procura estar na presença dEle. Aqui na igreja, você tem pouco tempo para isso. Nosso culto teria que ser 1h30, mas a gente não consegue fazer. Então tem o tempo lá do louvor, e esse tempo justamente é para você se conectar com Deus. Quando a gente ora é para você se conectar com Deus. Se você se depende só apenas desse momento e você não faz isso, então você não aproveita totalmente aquilo que está sendo oferecido para você. Porque Deus tem muito para oferecer para você, assim como você tem muito para dar para Ele também. Então, quando você fecha os seus olhos, quando você coloca um louvor, quando você faz aquilo que eu estou falando, levanta os braços, abraça o seu corpo, quando você está na sua casa, quando você eleva os seus pensamentos, o que é elevar os seus pensamentos? É pensar nas maravilhas de Deus. Sabe, em vez de ocupar sua mente com as coisas ruins e negativas, políticas e não sei o que, eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Estava falando com o pastor Jorge hoje. Nós fizemos jejum de 21 dias sem ver notícia. Só agora que passou o jejum, faz 15 dias, eu estou vendo como eu estou bem. Como eu estou bem. Eu não sabia que estavam me fazendo tão mal acompanhar todo dia esse negócio de noticiário. Quantos morreu, quantos internados, quantos está entubado, que lá, e o Bolsonaro, e o Supremo, e não sei o que, Eu estou, irmãos, eu estou muito em paz. Então, esse rapaz, desse treinamento que eu estava fazendo, ele estava contando que um homem
casado, com filhos, tinha problema com mulher. Qual que é o problema com mulher? Não confiava em mulher, não confiava na mãe, não confiava na filha, não confiava na mulher dele, não confiava em mulher nenhuma. Por que ele não confiava em mulher nenhuma? Ele falou assim, ó, Deus precisa tratar a sua alma. Ele falou assim, não precisa, não tenho nada, eu não confio, porque a Bíblia diz que a gente não tem que confiar mesmo. Não, Deus precisa tratar a sua alma. Isso é muito forte em você. Com certeza está te atrapalhando e você não está percebendo. E ele realmente, esse senhor aí, ele era muito fechado. E Deus trabalhando na vida dele, ele pegou e falou, olha, o que você pensa da sua esposa? Ah, tudo bem, o que você pensa da sua filha? Tudo bem. O que você pensa a respeito da sua mãe? Quando falou da mãe, ele pegou e abriu os olhos, está tudo bem com a minha mãe? Ele falou, não está tudo bem com a sua mãe. Sua mãe fez algo que está guardado aí com você, e é isso que está atrapalhando você de confiar, não nas pessoas, mas nas mulheres. O que é? E está no livro dele lá, né? E ele conta que então o rapaz pegou e falou assim, olha, quando eu era criança, eu tinha uns 5, 6 anos de idade, a gente está numa cachoeira, e tem criança aqui? Eu vou falar tem? Você levantou a mão? Porque... Ah, você é criança? É? Tá. Então ele estava numa cachoeira, e ele estava com os amigos, e o pai dele saiu da cachoeira, e a mãe não percebeu que o filho estava lá, e aí a mãe ficou conversando com os outros amigos do papai lá, e o filho viu a conversa. E ele não contou isso para ninguém. Ficou dentro do coração dele. E de alguma forma, houve algo que bloqueou a vida dele, travou a vida dele e precisava de uma cura. E foi feita uma cura, e foi feito algo mais na vida desse homem, e ele foi liberto. O que eu quero dizer? Por que eu estou falando todas essas coisas, irmãos? Porque, às vezes, o que impede você de estar firme com Deus é algo que você acredita que é um defeito seu, mas são algo ainda que o Espírito Santo precisa trabalhar na sua vida. É uma fraqueza, como está escrito lá. Uma fraqueza na sua alma. Por isso que, às vezes, existem coisas dentro de você que ainda paralisam você. Mesmo você estando na igreja, mas paralisam você. Mesmo você fazendo a obra, mas paralisam você. Mesmo você estando buscando, querendo, mas paralisam. E o que acontece? Normalmente nós entramos num círculo. Aquilo que foi feito com você, você faz com os outros. Aquilo que foi feito com você, muitas vezes você não consegue passar daquele limite. Então, às vezes, a nossa vida, ela gira e volta no mesmo ponto. Então, nós prosperamos por um tempo, mas depois voltamos para o mesmo ponto. Por um momento, o nosso casamento é estável, mas depois volta a ter problema. Por um momento, você não peca. Quantas pessoas tentam se firmar na igreja? Por um momento ela fica firme, mas depois ela cai de novo. Por quê? Porque não houve permissão para que o Espírito Santo trabalhasse na vida dela da forma que precisa ser trabalhado. É preciso ter consciência que o Espírito tem algo para fazer em nossas vidas e que este algo nunca vai terminar. Amém, irmãos? Constantemente Deus vai fazer algo na sua vida. Por quê? Porque cada caminho, presta atenção que eu vou falar para você, cada decisão que você toma para prosperar, cada decisão que você toma para projetar, cada decisão que você toma para construir, existe ali um bloqueio do diabo para impedir que você vença, para impedir que você avance. Uma hora você pensa assim, não, eu sou novo demais, eu não tenho experiência, eu não vou conseguir, é um bloqueio. Outra hora você pega e fala assim, eu não tenho condições, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não sou como você, outro bloqueio. Ah, porque eu já fiz o que tinha que fazer.
A minha vida agora é só essa aqui mesmo, eu não tenho mais nada para fazer. Outro bloqueio. Por quê? Porque você tem muito para fazer ainda. Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Porque você pode ser muito mais do que aquilo que você é. Porque Deus quer usar a sua vida para impactar a vida das outras pessoas, para mudar a vida daqueles que estão perto de você. Deus quer usar a sua vida para que o nome dele seja glorificado. Deus quer usar a sua vida para que você seja curado, tão curado ao ponto de transmitir cura para as outras pessoas. Então você pode ser usado pela mão de Deus, amém? Diga assim, eu posso ser usado pela mão de Deus. E tem um texto que depois vou continuar pregando sobre isso as outras semanas, mas tem um texto aqui que eu queria ler com você que está no livro de João, capítulo 5, versículo 1, João 5, 1. Você pode ler comigo? Vamos ler junto, igual antes? Vamos lá? Depois disto... Ora, continua, pessoal. Nestes jazia de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando Amém. Vamos comparar este homem com a paralisia da alma. Amém? Vamos comparar ele com o quê? Com a paralisia da alma. Volta lá no primeiro versículo, lá no versículo 1. Você veja, irmãos, 2, 3, 4. Olha só o que está escrito. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Veja bem, isso é uma crença fraudulenta. Na verdade, até hoje nós vemos crenças dessa forma, não é isso? Não tem aqui a santa, a menina que foi curada dos olhos, da cegueira, aqui e se tornou santa, sim ou não? Não tem a menina Isildinha aqui de Monte Alto, que as pessoas vão lá? Existem crenças. Lembra da árvore que chora? Quem lembra? Da árvore que chora? Do menino da tábua? Vocês lembram disso não? Eu tinha medo daquele negócio, pequenininho assim, eu via a imagem, tinha medo daquilo. As pessoas acreditam em coisas e jogam a sua vida naquilo. Aquele homem, ele era paralítico, ele acreditava que quando a água do tanque se mover um anjo, ele poderia ser curado. Olha, veja bem, Jesus provou que isso era uma crença, porque Jesus foi lá e fez uma cura. Amém? Mas ele tinha uma crença dentro dele, ele acreditava que ele poderia ser curado. Porém, ele teria que descer nas águas quando os anjos movimentassem as águas. Só que ele era paralítico. Então,
quem tinha enfermidade e não era paralítico, ia na frente dele. Sim ou não? Então ele era paralítico, mas o outro era cego. O cego andava bem e poderia se jogar na água. Apesar que ele não via o momento, mas poderia, né, sentir ali as pessoas e se jogar. Mesma coisa o surdo. Então ele foi ficando para trás. Quantos anos, irmãos? Vocês prestaram atenção no texto? 38 anos, uma vida inteira. Acreditando numa mentira, numa superstição, numa critice. Acreditando em algo que era mentira. E, amados, isso acabou com a vida dele. Porque hoje, e como naquela época, nós sabemos que mesmo as pessoas enfermas poderiam tocar a vida. Como nosso irmão Luciano, né? Toca a vida. Vive a vida. É um exemplo para todos nós. E eu tenho certeza que ele tem muito mais fé do que eu. Muito mais fé do que eu. Eu tenho certeza disso. Então, o que acontece? Muitas vezes, os bloqueios da nossa vida, muitas vezes não, mas constantemente, eles têm uma base, eles têm um fundamento. E justamente o que é? Aquilo que a gente acredita. Às vezes a gente acredita que Deus não nos ama como ama uma outra pessoa que é melhor do que nós. E aí então nós vemos a outra pessoa recebendo e achamos assim, ela é melhor do que eu. Eu não sou como ela, porque eu tenho pensamentos impuros, porque eu tenho defeitos. Então Deus vai dar para ela e não vai dar para mim. O que é isso, irmão? É uma crença errada. O que é isso? Uma crença errada. E isso faz com que nós fiquemos bloqueados com a bênção de Deus. Todo bloqueio possui uma crença. Diga assim comigo, todo bloqueio possui uma crença. Amém? Eu brinco com meu irmão, né? Ontem a gente festejou o aniversário da minha mãe, que vai ser agora dia 27, 73 anos. Fizemos umas fotos com ela, né? Depois você vai ver lá nas redes sociais que eu vou colocar. Mas eu brinco com ele falando que ele sempre era o irmão preferido, o irmão querido, né? Porque ele pegou a fase que a nossa família estava unida, meu pai estava em casa. Eu já peguei aquela fase que meu pai já tinha ido embora. Então a presença do pai em casa, normalmente, é para ter mais prosperidade, né? Então, como ele chegou 5 anos na minha frente, ele desfrutou de algumas coisas que eu não desfrutei. Então, eu brincava com ele. Isso sempre foi brincadeira. Eu brincava com ele. Mas existe um sentimento na vida de muitas pessoas de que o irmão é melhor, de que o outro é melhor. Por quê? Porque talvez foi feito um favor, ou teve um favoritismo quando era criança. E isso é uma mentira, isso é uma crença errada. Amém? Uma crença errada é o pecado, por exemplo. Por exemplo, quem pecou hoje aqui? Levanta a mão. Todos nós pecamos. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado mente. Mas quando nós vamos orar, a primeira coisa que eu falo para você, peça para Deus te curar, peça para Deus te abençoar, peça para Deus prosperar você. A primeira coisa que você lembra é o quê? Do seu pecado. Por quê? Porque você acredita que o seu pecado impede Deus de te abençoar. Isso é uma crença? Porque o seu pecado não impede Deus de nada na sua vida. Você que se afasta de Deus por causa do pecado, mas Deus nunca se afasta de você. Ele continua te amando do mesmo jeito, da mesma forma. O que é isso? São crenças erradas. Crença errada. Por exemplo, essa eu vou ter certeza que você já falou. Ah, eu puxei para minha mãe. Minha mãe é assim, tudo que tem que falar, ela fala. Eu puxei para o meu pai é assim, o temperamento dele é esse. Ah, eu puxei para o meu tio.
Meu tio meu tio é meio assim, né? Afeminado, então eu sou afeminado também, que eu puxei para ele, está no sangue. O que é isso, irmãos? Crença errada. E isso causa um bloqueio na sua vida, porque você sempre acha que você parece com alguém, mas você só parece com uma pessoa. Quem é? Com o Senhor Jesus. Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus na sua vida. Então, a única pessoa que você parece é o quê? É Jesus. É Ele, porque você foi criado por Ele. Então, irmãos, eu vou ficando por aqui, mas eu quero que você entenda o seguinte. O Senhor vai tratar a nossa vida em tudo que nós precisamos ser tratados a cada dia, porque o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Esses tempos de pandemia, irmãos, são muitos pensamentos, num tempo de escassez, num tempo de pandemia, num tempo de dificuldade, muitas vezes vem muitas coisas do diabo tentando nos tirar da presença de Deus, fazendo com que nós nos sintamos pequenos. Eu quero dizer algo para você muito importante: não aceite na sua vida nada daquilo que o diabo diz para você. Não aceite nada daquilo que o diabo diz para você, porque você é um filho muito amado por Deus. Todas as coisas você pode naquele que te fortalece. Amém? Todas as coisas você pode naquele que te fortalece. Mesmo que venham bloqueios na sua vida, você fala assim: eu não consigo, eu sou inferior, eu não sou igual ao outro, eu sou limitado, é difícil, eu moro num país que é difícil, eu tenho pessoas difíceis, mas eu quero dizer algo para você: você nasceu de novo, você faz parte do time que ganha, você faz parte do time que vai ganhar, amém? Você faz parte do time que venceu. Você veio para o lado certo, você está no lugar certo, na igreja certa, fazendo a coisa certa. Não deixe o diabo te enganar com crenças erradas. Deixe o Espírito Santo te curar a cada dia, a cada momento, a cada instante. Você vai abençoar a prosperidade de Deus para você. Você pode sim, você pode sim. Ninguém testifica. Irmãos, a miséria é muito triste. A derrota é muito triste, o fracasso é muito triste. Não há honra no fracasso. Não há honra na derrota, na miséria. Não há honra, irmãos. Não há glória. Não há favor de Deus. Deus não quer você assim. Deus não deseja você assim. Deus quer ser glorificado naquilo que Ele transborda na sua vida. Todas as vezes que você transborda. Então, algo poderoso Deus vai fazer no nosso meio. Eu creio que algo poderoso Ele vai fazer. Pastor, mas eu ouvi falando que algo poderoso Deus sempre vai fazer, mas Ele sempre está fazendo. Talvez você não vê, você olha para as pessoas, mas você não vê o que Deus está fazendo no coração delas. Deus está fazendo algo poderoso na vida delas, porque a obra não é minha, a obra não é sua, a obra é do Senhor. Amém? E Ele vai fazer muito mais no seu coração. Fica de pé em nome de Jesus. Coloca o fundo para mim, André, por gentileza. Apaga a luz rapidamente. Levante as suas mãos para o alto. Diga assim: eu quebro na minha vida todas as palavras, todos os pensamentos que me afastam de Ti, Senhor. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, mas às vezes eu vivo no meio de pessoas, e eu vivi no meio de pessoas que colocaram dentro de mim palavras negativas. Eu as perdoo nesse momento. Eu preciso de Ti, Espírito Santo, para me ajudar nas minhas fraquezas. Espírito Santo, me ajuda nas minhas fraquezas. Levante suas mãos e diga: Espírito Santo, me ajuda nas minhas fraquezas. Mostra, Senhor, os bloqueios da minha vida, porque eu quero desfrutar das Tuas bênçãos. Eu quero desfrutar de uma vida contigo. Não há honra na miséria, não há glória no fracasso.
Trata da minha alma, Espírito Santo. Trata da minha alma. Trata do meu coração. Abrace o seu corpo. Fale com Deus agora. Pede para Ele tratar você. Pede para Ele tratar você. Aumenta um pouquinho o fundo, por favor. Aleluia. Aleluia. Oh, Renalamanaya, Sericanta Lamaná. Oh, Senhor, trata. Oh, trata, Senhor. Ajuda a fraqueza de cada um. Ajuda, Senhor. Ajuda, 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 ajuda. Ajuda nesse momento, meu Pai. Existem dor, bloqueios, mas faz essa pessoa nesse momento pedir a tua ajuda. Eu peço a tua ajuda para minha vida, Senhor. Eu peço a tua ajuda para minha vida. Eu peço a tua ajuda para minha alma. Eu peço a tua ajuda, Senhor. Aonde eu estou prostrado, eu me levanto pela fé agora. Aonde eu estou caído, eu me levanto pela fé. Eu me levanto pela fé. Aonde eu estou prostrado, eu me levanto pela fé. Aonde eu caí, eu me levanto pela fé. Levanta essa pessoa também. Levanta essa pessoa também. A cura, 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 a cura. Aleluia. Aleluia, aleluia. Fale com Deus. Feche seus olhos. Peça para o Senhor começar um tratamento dentro de você. Um tratamento na sua vida. Para que você desfrute do melhor. Oh, Senhor, faz a tua vontade. Faz a tua vontade. Aleluia. Aleluia. Diga assim, levante suas mãos e diga assim: obrigado, Jesus, porque o Senhor me encontrou. Eu estava perdido, mas o Senhor deixou os 99. O Senhor foi até o meu encontro. Eu olhei para Ti. E agora o Senhor me pega no colo. E o Senhor me leva de volta. De volta para os Teus braços. De volta para casa. Ó Senhor, eu permito. Me leva no colo. Me trate, Senhor. Me trate, Espírito Santo. Porque eu quero experimentar o melhor que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Linda salva de palmas para Ele. Eu profetizo que você vai experimentar o melhor de Deus. Amém? Eu profetizo que você vai experimentar o melhor de Deus. Amém? Eu profetizo que você vai viver o melhor de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe você. Vai na fé. Deus abençoe o seu